Ainda em pé, em reverência a esse Deus lindo, majestoso, abra a tua Bíblia em Mateus 28. E eu queria pedir a você, antes de dizer os versículos, não faça como alguns fazem, em desprezar o que é excelente. Porque às vezes o pastor lê um versículo conhecido, a pessoa fala: ih, vai pregar de novo isso. Tolo, você está perdendo o melhor, aquilo que Deus tem para dizer. A palavra de Deus nos limpa, nos lava, nos purifica. Jesus disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Que você permita hoje que Jesus fale ao teu coração. Então, não bloqueie nada, não bloqueie nada. Mateus 28, a partir do verso de número 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Vamos recapitular um pouco. Vamos fazer um exercíciozinho de memória. Nós estamos falando, mês passado falamos sobre aprendendo a lealdade com Cristo, e esse mês estamos falando sendo leais com Cristo. Esse é o tema do mês, sendo leais com Cristo. Olhando nessa direção, em aprender a ser leal com Cristo, nós estudamos há 2 domingos atrás que para ser leal com Cristo, nós precisamos amar a Cristo mais do que amamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, o nosso cônjuge, mais do que amamos a nós mesmos. Para sermos leais a Cristo, é preciso tomar a cruz, nos expor publicamente, tomar a cruz todos os dias e seguir após Ele. Para ser leal a Cristo, nós precisamos renunciar a tudo quanto temos. Nós estudamos isso há 2 domingos atrás. Essa é a entrada no reino. Ele disse: se vocês não são assim, e se vocês não fazem isso, vocês não podem ser meus discípulos. Quer dizer, Jesus disse que a condição para ser discípulo dele está baseada nisto, em amarmos ele mais do que qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, em nos expormos publicamente todos os dias e segui-lo, e também renunciar a tudo quanto temos. Isto torna possível a nossa entrada no reino. Isso torna possível nós sermos discípulos de Cristo. Bom, domingo passado nós vimos uma continuidade disto. Entramos no reino e agora? Como que vamos viver a partir daí? Então, a palavra do Senhor nos mostrou lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, que a nossa maneira de viver deve ser digna da vocação para a qual fomos chamados. Nós precisamos viver de modo digno. E esse modo digno se pautava em algumas atitudes. Paulo fala sobre isto, em humildade dócil, mansa, algumas outras traduções trazem assim, mansa, dócil e amiga, humildade dócil. Também em suportar
suportarmos uns aos outros, que é aquela figura que eu falei para vocês do soldado, que está combalido na guerra, que o amigo vem, coloca o braço dele sobre o pescoço, pega ele pela cintura e ajuda ele. Isso é dar suporte para o outro, suportar um ao outro em amor. Isso é viver de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Mas o Senhor acrescenta mais uma coisa, que viver da maneira digna da vocação a qual fomos chamados também é manter a unidade do Espírito, que é manter a unidade da igreja, através de vínculos que a gente mantém um com o outro, vínculos de paz. Então não sermos aqueles que vivem brigando, fofocando, criando problemas na igreja, com leve trás, com conversas, olhando os irmãos como oponentes, eu não gosto desse, não gosto do jeito daquele. Não é assim que é viver de forma digna da vocação a qual fomos chamados. Então, se queremos ser leais a Cristo, nós precisamos entender que a nossa maneira de viver glorifica Deus ou expõe Deus à desonra pública. Por isso nós precisamos viver de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Que vocação é esta? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa vocação. Deus nos vocacionou, Deus nos chamou para alguma coisa. Deus viveu 3 anos com os discípulos, conviveu 3 anos com ele, e no final ele morreu, ressuscitou, e ele deixou uma ordem. Ele fez um chamado e deu uma missão. Esses versículos que lemos hoje aqui, eles são conhecidos na igreja desde sempre como a grande comissão. Quando você ouvir esse termo, a grande comissão, está falando destes versículos, está falando destas ordens que Jesus deu à igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esta é a grande comissão, esta é a grande missão, esta é a grande ordem, esta é a ordem maior, é a ordem que, se nós não cumprirmos, nós seremos cortados. Isso está lá em João 15, aquele que não dá fruto, ele corta o ramo da videira que não dá fruto, o Pai corta e lança fora para que seja queimado. É uma alusão à condenação eterna. Então hoje nós vamos estudar, nós vamos meditar em como ser leal a Cristo, obedecendo a Cristo. E essa obediência passa, este ir e cumprir com essa missão, implica em algumas decisões nossas e atitudes. A primeira delas é de sairmos da nossa zona de conforto. Não dá para ser leal a Cristo, não dá para cumprir com aquilo que Ele falou para fazermos no sofá de casa. Não dá. Não dá para fazer isso sentado na cadeira da igreja. Não dá para fazer isso sentado na cadeira lá na corda. Nós vamos ter que sair dessa zona de conforto. Essa região confortável, essa zona confortável, onde a gente não fica exposto. Por isso ele dá a ordem, a primeira ordem dele é: ide. Vão, saiam. Então implica em sairmos da zona de conforto. Se nós queremos ser leais a Cristo, nós não podemos estar apegados e conformados confortavelmente. E em segundo lugar, a segunda atitude que devemos ter é de renunciarmos à indiferença. Irmãos, eu sou pastor
há aproximadamente 25 anos, 26 anos. E eu estou na obra de Deus desde os meus 16 anos. Portanto, já há 32 anos eu estou trabalhando para o Senhor. Não comecei ontem ali na esquina, ou desde quando você me conheceu, não. Eu com 16 anos já estava pregando em praça pública, eu já estava indo pregar, fazendo pregações ao ar livre, e eu não precisava mandar pastor, não tinha corda nenhuma, eu pus na minha cabeça que eu tinha que pregar. Quando eu me converti, eu tive essa imagem de alguém que sai a caminho, que vai pelo caminho pregando. Então eu pregava na escola, eu pregava onde eu estivesse, no ônibus, pregava para os meus amigos, para quem eu encontrasse, para o mendigo. Às vezes eu fazia coisas loucas. Menino novo, né? Triste ter perdido, né, essas coisas, mas de ver alguém, coisa que não se vê hoje tanto, né, mas naquela época a gente via, muito raramente, mas via, alguém carregando um feixe de lenha nas costas, e de chegar para a pessoa e falar, deixa eu carregar isso um pouco para você. De ver alguém empurrando um carrinho cheio, hoje a gente vê muito isso, catadores de sucata, né? Aquele carrinho lotado, e o cara puxando que nem um cavalo, puxando aquele monte de coisa. A gente fala assim, eu posso te ajudar um pouco? Eu vou empurrar o seu carrinho enquanto você puxa. E as pessoas te verem lá, você bem vestido, empurrando um carrinho de lixo, no meio da rua. Ué, esse cara pirou, esse cara está louco. Não, você está demonstrando amor, você está carregando a sua cruz, o seu vitupério, junto com Jesus. Você está se mostrando. O Emerson deu um exemplo domingo passado de manhã, né? De pedir perdão para uma pessoa, mesmo não tendo feito nada para ela, pedir perdão a ela no trânsito, para não ter uma briga, uma discussão, de pedir, por favor, você pode me perdoar, e desmontar a pessoa. Essa pessoa deve estar pensando, aquele cara, acho que ele é xarope, rapaz, cara, que humildade, né? Eu sei que o Emerson não contou isso para parecer aqui o mais humilde entre os irmãos, né? Glorificado seja pela sua grande humildade. Ele não fez isso, mas é importante a gente ouvir esses testemunhos, porque se ele pôde fazer isso naquele momento, ele pode fazer em outros, assim como nós também podemos copiá-lo, como nós podemos também imitar essas atitudes e assim manifestar Cristo. Mas uma coisa que a igreja às vezes faz conosco, não que ela faça conosco, mas o viver em igreja, essa coisa de ficarmos dentro do templo, nas cordas, faz com a gente, é ser indiferente ao que está acontecendo com a pessoa que está do meu lado, com a pessoa que trabalha comigo, com a pessoa que estuda comigo, com a pessoa que caminha comigo na minha família, que almoça, que janta comigo, que joga futebol comigo, que pedala comigo, que vai assistir cinema comigo, vai ao cine comigo. Amigos meus, amigas minhas que tomam café comigo, que eu encontro na hora do café, na hora do trabalho. A gente vê essas pessoas e elas são como que parte da paisagem da nossa vida, do nosso cotidiano. Elas estão lá como aquelas árvores que a gente cruza com elas no caminho, aqueles sinais de trânsito que a gente nem vê. Elas estão lá e a gente fica indiferentes a elas. A gente nem se dá conta que elas estão indo para o inferno. Ai, pastor, mas é tão arrogante a gente pensar que a outra pessoa está indo para o inferno. Não, você também pode estar indo, não sei, né? Se você não fala nada de Jesus para ninguém, você vai ser cortado, pode ir junto também. Mas não é arrogância a gente pensar que uma pessoa está indo para o inferno. A palavra de Deus diz isto. Por que nós ficamos tão indiferentes à condição dessa pessoa? Nós às vezes choramos, compartilhamos no Facebook uma criança com câncer e ajudamos compartilhando, curtindo, né, uma mulher com câncer, a outra com problemas familiares. A gente procura ajudar, mas a gente ajuda materialmente e espiritualmente.
O que fica espiritualmente para a pessoa? Às vezes nada. Nós sabemos que ela está contaminada pelo pecado e que ela vai para o inferno e nós não fazemos nada. Ah, eu já falei de Jesus para ela. Ah, eu já fiz o que eu devia fazer. Será que fez mesmo? Será que você tomou a atitude que deveria tomar mesmo? Então, amados, se queremos ser leais a Cristo, nós precisamos abandonar essa indiferença, nós precisamos nos importar com as pessoas. Por isso ele diz, ide e fazei discípulos. Preste atenção nas pessoas, faça discípulos, ganhe a pessoa para Cristo. Lembra da nossa missão? Ganhar, cuidar e multiplicar discípulos? Quantas pessoas passam pela nossa vida? Ganhe-as para Cristo. Não fique indiferentes a elas. Amém? A terceira atitude que devemos ter, que devemos manifestar, além de abandonar a indiferença, é também deixarmos, renunciarmos ao anonimato. A gente passa desapercebido. A gente vai aos cultos, a gente vai, acorda, assim, a gente fica quietinho, que ninguém me veja, que ninguém me fale nada, eu quero passar desapercebido. Quando fala no texto, fazei discípulos, batizando-os, isso é um ato contínuo, não é uma pessoa só que você vai batizar, mas são muitas. A gente precisa entender a gravidade disto. Quando alguém naquela época se batizava, ele estava sendo sentenciado à morte. Ele tinha que dizer, assim como você disse no seu batismo, foi perguntado para você, quem é o teu Senhor? E você disse, meu Senhor é Cristo. Também era perguntado para a pessoa. Essa era a confissão de fé da igreja primitiva. Quem é o teu Kyrios? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Kyrios? A palavra grega para Senhor é Kyrios na Bíblia. Quem é o teu Kyrios? O meu Kyrios é Cristo. Mas a pessoa dizer isto, não era simplesmente dizer, o meu Kyrios é Cristo. Ela estava dizendo que o Kyrios dela não era César. E na lei romana, era proibido alguém usar esta palavra, Kyrios, para outra pessoa que não fosse César. César Augusto e os outros Césares eram os únicos que podiam receber essa palavra, porque essa palavra quer dizer Senhor Supremo do Universo, Senhor absoluto, aquele que reina sobre tudo, sobre todos, aquele que é dono do corpo, da alma das pessoas, é dono de tudo e de todos. Então quando a pessoa falava que Jesus, que não era César o Kyrios dela, mas era Jesus o seu Kyrios, ela estava se sentenciando à morte. Então não era uma coisa simples. O batismo era uma confissão pública de morte para o mundo. Por isso que o batismo simboliza, quando você desce as águas, simboliza que você está sendo sepultado com Cristo. E quando você sobe, simboliza que você está ressuscitando para uma nova vida. Então, imagina, se alguém que declara que Jesus é o Kyrios e se batiza nas águas, está se sentenciando à morte, e aquele que está levando dezenas e dezenas e milhares de pessoas a fazerem isso? Então, batizar pessoas em nome de Jesus, nesse contexto, é enfrentar a morte a cada batismo, a cada dia. Não é ir lá e se esconder depois, não é dar uma corridinha ali, oh, Jesus é meu Kyrios, e desaparece, vira Pokémon. Não é isso. É se expor constantemente à morte, é tomar a cruz a cada dia. E para nós tem que significar sair do anonimato, enfrentar o discurso dos outros de ódio contra nós, de rancor, de humilhação,
de pessoas rirem de nós, de pessoas dizerem que somos loucos, que estamos ultrapassados, que isso já era, de não sermos politicamente corretos, de sermos socialmente, na visão deles do mundo, ultrapassados, considerados como escória do mundo. Nós temos que sair do anonimato, se queremos ser leais a Cristo. Não podemos ser crentes que se escondem dentro de igreja, crentes que se escondem dentro de reuniões, crente que diz para o Senhor: leva-me à sala do trono, eu quero ver a tua beleza, mostra a tua face, Deus. E Deus pergunta: para quê? Para que eu faria isso? Você é um crente que, você diz crer em mim, mas não sai da sua zona de conforto. Você diz crer em mim, mas você é indiferente a todo mundo, você não faz um discípulo sequer. Você diz crer em mim, mas está sempre anônimo, sempre 007, você é meu agente secreto, que ninguém sabe que você existe. Para que eu vou me importar em mostrar minha face para você? Vou gastar tempo com você, por quê? Se você não se importa com nada, com ninguém e nem com a minha glória, porque a minha glória está em ter súditos, em ter servos, mas você não tem servos que você traz para mim, você não traz discípulos para mim, você não se importa. Então, ser leal a Cristo nesse contexto é ter essas atitudes de sair da zona de conforto, de renunciar a esta indiferença, renunciar a este anonimato, mas é também ter uma atitude de comprometimento com os discípulos de Cristo, com aqueles que nós evangelizamos. Então veja bem, agora eu não estou falando com quem não se converteu, eu estou falando com gente que já deixou tudo por Jesus, que ama Jesus mais do que todas as coisas, que tem uma vida digna da vocação para a qual foi chamado, pessoas que estão nesse processo todo, sendo transformados para tudo isso, que não são perfeitos, mas estão nesse processo, pessoas que estão incomodadas com pessoas indo para o inferno, pessoas que se importam, pessoas que saem da sua zona de conforto. Pastor Alexandre Guedes, ontem na nossa microcorda, ele contou um ocorrido com ele, achei fantástico. Uma menina do telemarketing da TIM ligou para ele, e ele disse que a conversa durou uns 5 minutos, né, Alexandre? E a menina queria vender um plano novo para ele da TIM, ele é cliente da TIM, e ela queria vender um plano novo. Ele disse para ela: olha, tudo que você falou não satisfaz, eu não quero o seu plano, porque ele não corresponde às minhas necessidades. E ela insistiu, foi uns 2 minutos insistindo. Aí quando ela viu que ele não ia comprar mesmo, ela falou: eu tenho um plano melhor para você. E ele falou: e qual é? É Jesus. A menina do telemarketing, não era o pastor pregando para ela, era ela pregando para ele. Ela pode ser mandada embora do emprego, mas ela resolveu sair do anonimato, ela resolveu deixar de ser a menina do telemarketing, e ela pregou durante 3 minutos para ele aproximadamente. Isso é a percepção que ele teve, que ela pregou 3 minutos falando de como que ele devia viver para Cristo, ser fiel a Cristo, andar com Cristo, e quando ela terminou a pregação dela, ela disse: obrigado, desligou. Ela não queria nada em troca, ela queria poder ser essa pessoa que não é indiferente. Eu não vou tratar aquela pessoa que está do outro lado da linha. Talvez ela pôs isso no coração, talvez ela saiu de um culto como esse, e ela disse: essa é a forma que eu encontrei. Mas a mãe dela falou: mas filha, você pode ser mandado do emprego. E ela olhou para a mãe dela e disse, pensou consigo mesma: eu amo mais Jesus do que minha mãe, pois eu vou ouvir a voz de Jesus e não da minha mãe. E talvez essa pessoa já seja fruto de uma outra pessoa que fez a mesma coisa, e hoje é chefe daquele setor de telemarketing, e falou para elas: falem de Jesus,
Eu não sei. Mas Jesus, ele faz coisas que aos nossos olhos são tão loucas, que ele promove essa gente que deveria ser mandada embora. Talvez foi mesmo mandada embora. Talvez vá ser mesmo. Mas essa moça que falou com o pastor Guedes, ela se mostrou exatamente leal a Cristo em todos os pontos. Ela saiu do conforto dela de, eu não vou falar porque eu estou no meu serviço. Ela renunciou à indiferença. Ela saiu do anonimato. Mas ela não podia fazer a última coisa, que você pode, se comprometer com aqueles que Deus te deu como discípulos. Se comprometer com eles. A gente às vezes faz todo um trabalho, empurra a pessoa aqui para dentro e larga a pessoa sozinha, não cuida mais. Aqui não fala para a gente só batizar, fala ensinando-os, quer dizer, é gerúndio, o tempo verbal é gerúndio, quer dizer, é contínuo, é um ato contínuo, ensinando, não é ensina, que tem um tempo verbal definido, não, ele é indefinido, ele não tem fim, ele vai acontecendo, batizando também não tem fim, e ensinando também não tem fim. Porque a nossa vida cristã tem que ser assim, um comprometimento com aqueles que se convertem. E isso, irmãos, leva a gente a estar totalmente desconfortável, porque não nos pertencemos mais. O nosso tempo não pertence mais a nós. A nossa casa não pertence mais a nós. O nosso conforto não pertence mais a nós. Agora somos pessoas que estão à mercê da ordem de Cristo. Viramos crente de verdade, viramos servos de verdade. Jesus manda e a gente não tem outra coisa a fazer senão obedecer. E aí talvez a gente viesse para um culto e cantasse, não me leva à sala do trono, mas cantasse assim, eu vivo na sala do trono, eu vejo a tua beleza, eu vejo a tua face todos os dias, Deus. E aí, lindo, lindo, lindo és, não é de uma coisa que eu nem conheço, é de algo que eu vejo. Lindo é, Senhor, o Senhor pegou aquela pessoa viciada em droga, o Senhor transformou numa pessoa digna, o Senhor pegou aquele mendigo, transformou numa pessoa digna, o Senhor pegou aquela mulher que tinha compulsão por sexo, aquele homem, aquele homossexual, aquele adúltero, aquele promíscuo, aquela promíscua, aquela homossexual, aquele mentiroso, aquele homem violento, aquele isso, aquele, transformou numa pessoa digna. E eu olho tudo isso e vejo como tu és lindo. Eu não estou cantando porque Jesus é o Brad Pitt, lindo, lindo, lindo és. Eu estou cantando a beleza dele pelo que ele faz, que mostra o caráter dele, que pega pessoas desiludidas e dá sonhos novos, que pega pessoas que não são e transforma em pessoas dignas, pessoas admiráveis, que às vezes, mesmo sendo pobres financeiramente, são visitadas por gente que tem dinheiro, mas não pode comprar aquilo que Deus deu para elas, que é a dignidade do cristão. E a sua casa vive cheia de gente pedindo oração, pedindo milagres. Por quê? Porque ela é digna, tornada digna por Jesus. Por quê? Porque ela se comprometeu em ser leal a Cristo. Irmãos, nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não nos importamos com a salvação. Não é só com a fome, não é só com a saúde do nosso semelhante, mas com a vida eterna dele, ou com a morte eterna dele. Não podemos dizer que somos cristãos. A gente é capaz de se importar com um cachorro que morreu, de chorar pelo cachorro, de criar uma briga por um cachorro. Mas a gente está vendo dia após dia pessoas morrendo, indo para o inferno, pessoas que amanhã nós vamos estar no velório delas, lá no cemitério da saudade.
mas nós não choramos por ela, nós não nos importamos. Tem alguma coisa errada no nosso coração. E ainda a gente canta, lindo és, glória eu te dou. Você não dá glória a Deus. Cai na real. Somos uma vergonha, porque dizemos que somos uma coisa e não passamos nem perto dela. Como que podemos dizer que somos realmente pessoas que glorificam a Deus, se ninguém sabe por nós que Cristo é o Evangelho, que tem uma boa notícia para elas de salvação, que elas não precisam viver em desespero, porque Jesus já trouxe a esperança de vida eterna, que não acaba aqui, e nem acaba num lago de fogo, mas que se estende para uma eternidade de glória, de vida abundante, exuberante. Como que eu posso dizer que sou cristão se as pessoas não ouvem isto? Se as pessoas não veem isto? Alguma coisa está errada. Por isso eu queria, irmãos, desafiá-los a sairmos daqui esta noite com o coração cheio do propósito de sermos leais a Cristo, saindo da nossa zona de conforto, abandonando a nossa indiferença com as pessoas, vamos nos importar com elas, abandonando o nosso anonimato e nos comprometendo em cuidar de pessoas, que isso esteja no teu coração, que isso esteja no meu coração. Eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quero fazer um primeiro desafio. Você que hoje ouviu essa palavra e disse, eu quero isso, eu reconheço que eu não sou esse fazedor de discípulos, eu reconheço que estou na minha zona de conforto, eu reconheço que estou indiferente, eu reconheço que estou no anonimato, eu reconheço que não estou cuidando de ninguém, mas eu quero pedir perdão para Jesus hoje e dizer, Jesus, me ajuda e me leva à sala do trono, porque eu quero ver a tua glória no dia a dia, eu quero ver a tua majestade no dia a dia, eu quero ver a beleza da tua santidade no dia a dia, eu quero ver o Senhor agindo, eu quero ser promotor da tua glória. Você quer tomar a decisão de uma mudança de atitude, de deslealdade com Cristo, porque você disse que Ele era o teu Senhor, você disse para Ele, manda que eu obedeço, mas você não tem obedecido, você não cumpre com a grande comissão, isso é deslealdade, porque você falou para Ele, me salva, você estendeu a mão e falou, me tira da água, mas você está vendo o outro lá se afogando e você não estende a mão, você abandona, fala, estou livre do fogo do inferno, que se dane o resto, né? Mais ou menos a música do Roberto Carlos, né? Antiga, né? E que tudo mais vai para o inferno, né? E vou levar a minha vida de playboy, né? Então, eu abandono isso hoje, Jesus. Eu quero, esse é o primeiro desafio. Você quer uma mudança de atitude? O segundo desafio é para você que já viveu isto. Você sabe bem do que eu estou falando, isso queima no seu coração. Se importar com pessoas, ser leal a Cristo, indo, se importando com as pessoas, não vivendo anonimamente, cuidando de pessoas. Você já viveu isso, você sabe o que é, mas a chama no seu coração, o fogo no seu coração está quase apagando. Está fazendo assim, ó. Apaga e acende, apaga e acende. Você está lá meio morno, você está meio calado, meio indiferente, meio escondido no meio da congregação. Mas você hoje quer pedir para o Senhor, Senhor, reaviva a chama que há em mim. Que ela volte a queimar, que eu volte a me importar, que eu volte a me comprometer. Reaviva a chama que há em mim. Eu quero orar com você, que não quer mais ser frio e nem morno, mas quer ser quente, um crente fervoroso. Eu quero orar por você também, que hoje ouviu tudo isso e falou, quer saber de uma coisa?
eu reconheço que eu não conheço a Cristo. Eu reconheço que, na verdade, eu nunca fui um discípulo de Cristo. Eu olho para o meu histórico de vida cristã e eu vejo que não tem histórico. Não tem. Só tem vir à igreja e olha lá, porque às vezes eu tenho preguiça. Ler a Bíblia eu nem leio direito, orar eu nem oro direito. A minha vida, eu não sou discípulo, na verdade. Hoje eu vejo que eu não tenho fruto nenhum. Eu quero me converter, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Ele não manda em mim, sou eu que mando em mim. Eu faço tudo do meu jeito. Os meus projetos, os meus sonhos, é tudo do meu jeito, não é Cristo. E hoje eu quero ser sincero. Eu ainda não posso ser leal porque eu não tenho um compromisso. Nunca tive, mas hoje eu quero ser sincero, sem cera, sem máscara. Jesus, eu não sou crente. Eu sou alguém que acredita, mas eu não sou crente. E hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Então eu quero pedir que, se você está entre essas três pessoas, uma pessoa que, aquela pessoa do primeiro grupo, do segundo grupo, terceiro grupo, eu não vou ficar repetindo, porque senão eu vou ficar aqui falando toda hora a mesma coisa. Se você está num desses três grupos, e você quer orar comigo, eu quero orar por você. Fique em pé onde você está, para que oremos juntos. Tome uma decisão no seu coração. Deus querido, eu quero colocar a minha vida em Tua presença, para que, pregando aos meus irmãos, eu mesmo não venha a ser condenado. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor toque os seus corações, com um toque de graça, uma unção nova, que o Senhor renove a chama, que o Senhor avive a chama no coração deles. Esses que hoje se levantam porque querem ser Teus, que o Senhor os receba e escreva o nome deles no livro da vida. Esses outros, Pai, que nunca experimentaram isso, apesar de serem crentes, nunca experimentaram, mas querem viver este compromisso. Ajuda-os e incendeia suas vidas. E esses, Deus, que já experimentaram, mas que se arrefeceram, que de alguma forma retrocederam, reaviva-os. Senhor, manda uma unção sobre essa igreja, uma unção do eu me importo, eu faço parte disto, eu quero e eu vou ser um discípulo verdadeiro de Jesus, ganhando, cuidando e multiplicando discípulos. Senhor, eu peço que o Senhor esteja ajudando cada um de nós, porque Deus, pregar sobre isso é tão fácil. Pregar sobre isso é pegar o texto e fazer um estudo e depois replicá-lo para a igreja. Mas a questão é viver, Senhor. E eu não quero falar para os meus irmãos e eu mesmo ser condenado, por isso eu me incluo com eles. Eu quero essa chama avivada no meu coração também. Eu quero um avivamento para todos nós, para os pastores dessa igreja, para os pastores da Igreja Evangélica das Nações, para o coração de cada crente, não só para ficarmos dentro das igrejas cantando louvores e achando que está tudo bem. Não, para estarmos comprometidos com o Senhor que nós dissemos, para quem dissemos que éramos seus servos, suas servas. Por isso, eu coloco na Tua presença as nossas vidas e eu peço esse derramar de graça e de unção da Tua parte sobre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unidade e a promoção evangelizadora do Espírito Santo, missionária, esteja no teu coração, amado, amada irmã, no meu coração, no coração de cada crente espalhado na face da terra, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, amados. Abençoa o teu irmão e diz para o teu irmão, Jesus é lindo e você também.
Tenha uma ótima semana. Vá em paz, em nome de Jesus.